Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora estamos ao vivo pelo youtube.com/UERN-TV e também pelo canal 23.1 da TCM. Eu sou Cauê Tavares e para me ajudar no programa de hoje eu tenho meu colega Adriel Mendonça. Seja muito bem-vindo, Adriel. Muito obrigado, Cauê, obrigado pela participação, né? Estar aqui é sempre realmente um prazer, né? Poder contribuir com o Em Pauta. E é sempre um prazer te ter aqui. E hoje, nesse 21 de abril, nós vamos falar sobre Tiradentes, a história de Tiradentes, a história por trás desse feriado, da figura emblemática que encabeça esse feriado. E para isso nós trouxemos ele, que é historiador, graduado em História na Universidade Federal do Ceará, mestre em História na Universidade Federal da Paraíba e doutor em História Econômica na Universidade de São Paulo, Leonardo Cândido. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, agradeço o convite de estar aqui com vocês, conversando sobre um tema histórico de bastante relevância e contribuindo para a divulgação do conhecimento histórico. É muito bom. Pois é. Então, queria que... É um tema, assim, que todo mundo já deve ter passado, já deve ter revisado uma hora ou outra. Eu e a Adriel brincávamos até. É um tema que a gente não revisita desde os tempos de ensino médio, né? Mas, então, vamos começar com quem foi Tiradentes? O real Tiradentes. O real Tiradentes. E o porquê essa importância que a imagem dele carrega para a pátria inteira, né? Considerando que é um feriado nacional. Bom, é complicado falar do Tiradentes, né? Já que a própria documentação histórica, né? Que é isso com que o historiador trabalha, né? A nossa matéria-prima é a documentação histórica, né? A análise da documentação, não que nesta documentação esteja contida a verdade, mas a gente analisa a documentação para tentar recompor esse processo histórico, né? A documentação que há sobre o Tiradentes, né, são justamente os autos da Inconfidência Mineira, né, esse movimento que ele participou, que tem vários nomes, Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira, né, tem aí uma grande bibliografia que fala sobre o tema, né. Então essa figura, né, que é um filho de um português, um homem branco, que tinha uma influência grande entre os militares, ele tinha uma patente militar que hoje não existe mais, que é de alferes, né, mais ou menos que seria um cabo, hoje dentro e que na verdade nem era o exército, né, eram ordenanças, né, eram tropas pagas, né, do período, né, não existia ainda um exército como a gente entende hoje, mas foi uma figura que viveu na segunda metade do século XVIII, nasceu em Minas Gerais, na região sul de Minas Gerais, e que teve algumas entradas, né, quer dizer, teve algum tipo de atuação ali como militar no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no sul da Bahia, durante esse período, né? Então, e se envolveu, claro, no final do século XVIII, né, por uma conjuntura histórica de muitas revoltas contestando o poder real português, né? E aí com base, claro, em um contexto internacional, por exemplo, da independência das 13 colônias britânicas, dos primeiros movimentos da Inconfidência, da Revolução Francesa. A gente tem que lembrar que é no mesmo ano, Revolução Francesa e Inconfidência Mineira, né? Sendo que a Revolução Francesa, que a gente conhece, né, em 1789, os primeiros movimentos começam antes, alguns anos antes, com algumas revoltas camponesas, né? Então há essa influência, esse contexto mundial, essas informações que circulavam muito mais lentamente, claro, do que circulam hoje, mas circulavam, né? Então existe esse Tiradentes histórico, né? Dentro dessa revolta, dentro dessa Inconfidência Mineira, né? Uma revolta de elite, né? Vários deles possuíam bibliotecas, etc. Esse Tiradentes, ele é o mais conhecido de todos, né? A gente tem outros, inclusive literatos, né, importantes da literatura brasileira, mas ele é o mais conhecido de todos, né? Então ele era um personagem exatamente de massas, né? Como também a Inconfidência Mineira em si não era um movimento mais de massa. Poderia passar um pouquinho para a gente? A Inconfidência Mineira, né, a gente pode comparar, por exemplo, com a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, né, que foi em Salvador alguns anos depois, né. Ela, de fato, foi um movimento de elite, né, diferente do movimento, desse movimento na Bahia, e tem outro movimento também no Rio de Janeiro, na mesma época, que também é um movimento de elite, também chamado Inconfidência Fluminense, Carioca. Esse é muito menos conhecido. Mas era, de fato, um movimento de elite, né? E era um movimento que contestava o poder
talvez, claro, de uma maneira inédita, né, contestava o poder do rei, né? A gente teve outras revoltas, muitas outras, dezenas de revoltas no período colonial, mas que não contestavam o poder do rei. Essas revoltas contestavam, na própria Minas Gerais, né, chamada Revolta de Vila Rica, né, que foi em 1720, Revolta dos Emboabas, outras revoltas que aconteceram, elas contestavam o poder dos governadores, o poder dos capitães-mores, né, dos representantes do rei, mas nunca do rei. Nesse momento, quem reinava em Portugal era Dona Maria I, que depois ficou conhecido como Dona Maria Louca, mas a gente está falando do final da década de 80, né, do século XVIII, 1788, 89, e ali os primeiros movimentos de contestação ao poder do rei, ao poder, no caso da rainha, né? Então, isso é de uma maneira inédita, né? E é uma elite, e essa elite, a gente tem que lembrar, não era o caso do Tiradentes, mas de alguns outros componentes ali, Tomás Antônio Gonzaga, tudo, que foram formados, né, em Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, eles frequentaram os circuitos intelectuais importantes do reino, aprenderam a contestar, né, e voltaram para o Brasil, né? Então, e participaram dessa elite e conseguiram assim arregimentar entre Ouro Preto, quer dizer, Vila Rica na época, né, era o nome da cidade, hoje é Ouro Preto, entre Vila Rica e o Rio de Janeiro, que a gente tem que lembrar que não são cidades que ficam muito longe uma da outra, né? Enfim, mais ou menos perto. E eles conseguiram arregimentar pessoas para contestar não só o poder do governador de Minas, não só o poder do vice-rei do Brasil, como era chamado o governador-geral, né, do Rio de Janeiro, mas para contestar o poder da rainha de Portugal, né, o poder desse reino, dessa coroa, de cobrar impostos altíssimos, ainda sobre uma mineração que estava em franca decadência há décadas, né? Então, essa Inconfidência, de fato, é uma revolta, alguns falam em revolução, mas que nunca chegou, de fato, a acontecer, né, que teve um traidor, mas de elite. Então, é um movimento mais de elite. E, assim, eu me perguntei justamente em cima disso. Por que Minas Gerais, né? Então, você meio que já respondeu, de certa forma, que é porque eles tinham mais o acesso, como alguns líderes foram para estudar em Coimbra, né, em Portugal. Então, Minas Gerais se tornou realmente um lugar muito importante, né, e se destacou, sendo talvez aí um dos maiores planos de revolução. Você elencaria? Sim, porque Minas Gerais detinha naquele momento o poder econômico do país. O Rio de Janeiro era o porto mais importante. É preciso dizer que São Paulo, no período colonial, não tem muita relevância, só vai ter, de fato, uma grande relevância, né? A própria cidade de São Paulo, Porto de Santos, né, só vão adquirir relevância no período imperial, com a questão do café, etc. Então, nesse momento, São Paulo é uma capitania grande, mas não tem muita importância econômica, política. A gente está falando de Rio de Janeiro e Minas Gerais como muito importantes politicamente. Claro, a Bahia é importante, Pernambuco é importante, mas o centro político do país já tinha virado essa área ali entre Ouro Preto, Juiz de Fora. A gente tem que lembrar que Belo Horizonte não existia nesse momento, que é a capital do estado de Minas Gerais, né? Então, girava em torno desse eixo aí, né? O caminho velho das Minas Gerais, que saía do Rio de Janeiro, passava por Paraty, o atual estado do Rio de Janeiro, né, no sul do Rio de Janeiro, e subia para as Minas Gerais, né? Então, era de fato o centro político do país. A gente já estabeleceu que a Inconfidência não chegou a ocorrer de fato exatamente por essa questão de ter tido traidor, né? Toda a história que a gente já conhece. Mas você acredita que o movimento da Inconfidência teve algum impacto duradouro e significativo no processo de independência do Brasil? Isso com certeza, porque para além dos movimentos históricos, para além dos processos históricos que aconteceram, ou que às vezes não chegaram a de fato se concretizar, a gente tem o que os historiadores chamam de memória histórica, né? Aquilo que fica não só na narrativa oral, né, nas memórias orais, mas que fica nos próprios registros de história, né? Então, junto com Conjuração Baiana, junto com Revolta ou Inconfidência Carioca, como eu falei, em Pernambuco ocorre em 1803 a conspiração dos Suassunas, que é uma família importante. Depois ocorre um movimento em 1817, né, que é a Revolução Pernambucana de 1817. Tudo isso, entre outras revoltas menores, contribuem para a independência política do Brasil em 1822. E, claro, vários fatores, como a própria vinda da coroa depois. Então, essa memória que fica, né, de contestação é importante para a independência, né? De contestação ao poder real, de contestação a Portugal. Muito embora, como a gente sabe, de uma maneira bastante controversa, a independência política do Brasil foi feita por um
monarca português, né? É bem controverso, mas foi assim que aconteceu. E passada essa contextualização sobre a Inconfidência Mineira em si, entrando mais no personagem de Tiradentes, né? Por que o destaque a ele, né? Por que o Tiradentes em si? A gente tem outros personagens importantes na Inconfidência Mineira, mas ao longo do século XIX, passado o primeiro reinado, né, Dom Pedro I vai embora do Brasil para tentar recuperar o trono português, o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, fica, depois é coroado monarca depois de um golpe da maioridade, né, com 14 anos de idade. Nesse período do Império, existe um partido que é o Partido Republicano. Desde o começo, a gente tem que lembrar que o único país, a única nação que ficou independente na América inteira e que virou logo depois uma monarquia foi o Brasil. Teve uma outra experiência monárquica no México, lá para a década de 60, mas o Brasil deixou de ser colônia para virar uma monarquia. Todo mundo virou uma república. Então existia o Partido Republicano e era assim, normal, era uma coisa que estava dada. Existia um Partido Republicano, o mais importante talvez fosse o de São Paulo, aí sim uma importância política para São Paulo, por causa do café já. Mas então, na década de 50 e aí principalmente na década de 60, a figura do Tiradentes começa a ficar evidente a partir de clubes republicanos, chamado Clube Tiradentes, Clube Republicano Tiradentes, que existia no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. É importante lembrar, né, ele foi enforcado no Rio de Janeiro, não em Minas Gerais, né? Quer dizer, a Inconfidência foi mineira. Iria acontecer a partir de Vila Rica, mas ele foi delatado e foi preso no centro do Rio de Janeiro. Ele estava no Rio de Janeiro, ele não estava em Minas Gerais. E lá teve seus 11 interrogatórios, ele foi interrogado 11 vezes, né? E ele foi enforcado no Rio de Janeiro, né? Numa praça que hoje leva o nome dele, Praça Tiradentes, fica no centro do Rio de Janeiro, né? Então, essa figura fica proeminente no começo por causa desses clubes que ressaltam a sua memória e tem ali uma certa lembrança de uma figura que era mais popular dentre aquelas pessoas de elite. Não que ele fosse popular, mas ele era uma figura entre aquelas mais populares ou menos de elite do que os outros, os grandes literatos e o próprio traidor, né, da Inconfidência. Sim, e meio que na escola se passa um pouco nesse sentido, né, que ele era mais de massa do que propriamente da elite em si, né? Acho que é uma pergunta interessante de saber sobre os movimentos dentro da escola, né? Como é que você vê está sendo ensinado, passado? A gente tem a gente chama de cultura historiográfica escolar, né? Quer dizer, a gente tem a cultura historiográfica acadêmica, que é o que é produzido na universidade, e a cultura histórica escolar, que nem sempre acompanha as pesquisas da universidade, né? Acho que um dos temas mais tratados da historiografia colonial é a Inconfidência Mineira e a figura do Tiradentes, né? Mas nem sempre isso vai para a história escolar. E a gente tem que lembrar que vamos chamar de o componente história, né? Ou a disciplina história, ela é pensada ainda no período imperial e depois na República, no Estado Novo, etc., como um fundamento da cidadania e da própria moral. Ou seja, na ditadura tinha lá a educação moral e cívica, a organização social e política brasileira. Então, na história, quer dizer, nos livros didáticos de história, muitas vezes essa figura, e outras figuras, né, são apontadas como fundamentos da pátria, da nossa nação. Então, elas são forjadas, né, de uma maneira acrítica, de uma maneira totalmente, supostamente neutra, mas totalmente influenciada por aquilo que foi construído num período dado, que aí no caso aqui é o período de proclamação da República, um período pouco antes e um pouco depois, né, que é um contexto. E ainda há muito o que se dizer sobre esse, como a gente vinha conversando antes do programa começar, sobre esse mito, né, ao redor da imagem de Tiradentes. Mas agora a gente vai para um breve intervalo, certo? É rapidinho, não saia daí. E vamos voltar daqui a pouco com mais. Cultura, história, política e temas cotidianos de relevância que impactam a nossa sociedade. Abordamos temas relevantes de forma leve e descontraída, mas sem perder o compromisso com o jornalismo. Em Pauta, com convidados especializados em cada temática. Segunda-feira, às 11h30, você tem um compromisso marcado com a informação, através do canal 23.1 da TCM e do YouTube da UERN TV.
E estamos de volta com o programa Em Pauta dessa semana, falando sobre Tiradentes, esse feriado, e sobre essa figura histórica e a história por trás dela, com o nosso convidado, o historiador Leonardo Cândido. Pois é, e continuando um pouco sobre a pergunta no bloco anterior, eu queria trazer agora para o nosso tempo atual, contemporâneo, né? O que o senhor vê, se houve mudanças de uns anos para cá, desse personagem, como ele está sendo construído, levado aos estudantes, né, nas escolas? A figura do Tiradentes hoje, bom, a gente tem um feriado, que é 21 de abril, e hoje está muito menos evidenciado do que foi há 120 e poucos anos, quando a gente teve, 130 e poucos anos, quando a gente teve a proclamação da República, né? O feriado começou no ano seguinte, né? A gente tem a República proclamada dia 15 de novembro de 1889 e já no 21 de abril de 1890 já foi feriado. Porque o Tiradentes, como a gente vinha falando, né, foi essa figura construída pelos clubes republicanos como uma figura importante. Não sozinha, né? Ele disputou com pelo menos mais 4 sujeitos ali, alguns deles vivos, né? Outros também, como ele, né, mortos por uma situação de revolta, né? Mas alguns vivos, né, que é o próprio Deodoro da Fonseca, que foi quem de fato desferiu o golpe, né, militar. A nossa república começa com um golpe militar. Estava vivo, era o presidente, disputava esse lugar de herói. O Floriano Peixoto, que foi o nosso segundo presidente, o nosso segundo presidente também era um general, né? Mas esse foi eleito. A figura do Benjamin Constant, esse é o menos conhecido de todos, porque é um positivista, também militar, né? Mas é um positivista que pensou, ele foi um dos que pensou, inclusive, o Tiradentes como herói, mas tinha muito pouca proeminência, era um cara muito inteligente, mas pouco popular, né? Quase ninguém conhece. E uma outra figura que é o Frei Caneca, que é um nordestino, pernambucano, participou da Confederação do Equador, que também foi assassinado, mas esse foi fuzilado, e ele era, de uma certa maneira, foi construído como menos heróico do que o Tiradentes, porque ele tinha um jeito meio desafiador. Ele gritou morrendo, viva a liberdade, né? O Tiradentes, de uma maneira oposta, foi construído como uma figura que assumiu o seu papel histórico de ter, dos seus 11 depoimentos, ele assumiu a culpa sozinho, de mais de 10 processados, quase 20 processados pela Inconfidência Mineira, né, pela Corte Portuguesa, na devassa, era assim que chamava o processo criminal, na época, a devassa, né, do auto da Inconfidência Mineira. O auto de devassa da Inconfidência Mineira, ele assumiu a culpa. Lá para o 4º, 5º depoimento, ele assume a culpa sozinho. E aí começa o martírio do Tiradentes, né? E aí, segundo a construção, né? Não o que aconteceu, de fato, pode até ter acontecido algo parecido. Mas a construção do personagem, e é isso que tem que ficar mais evidente, ela é diferente do que aconteceu, o que a gente chama da história real. E a história real aconteceu e ninguém nunca vai conseguir recompor do jeito que foi, porque ela aconteceu já. O que fica pra gente depois, principalmente numa história dessa, onde várias pessoas já escreveram sobre, fica muito mais o mito e a memória histórica, né? E o mito do Tiradentes é construído por esses clubes republicanos e ele atravessa esse período de mudança, né, entre Império e República, como uma figura ligada, e aí é um relato, uma interpretação que fazem, ligada à figura de Jesus Cristo, né? A imagem que a gente tem de Tiradentes, quando a gente fala em Tiradentes, é um quadro que tem, onde ele está com a barba bem feita, com a aura atrás, né? Meio que aquela iluminação por trás, e muito parecido com a figura de Jesus Cristo. Quando não é essa, é aquela outra figura que foi pintada pelo Pedro Américo, né? Que já é um artista muito conhecido por pintar quadros históricos, que é o Tiradentes esquartejado. Ele de fato foi esquartejado, mas essas pinturas não aconteceram na época. Não há nenhum retrato do Tiradentes da época. Retrato que eu digo pintado, né? Não tinha fotografia na época. Final do século XVIII, mas esse quadro é pintado, ele completamente esquartejado. Tem inclusive uma citação ali ao Michelangelo, né, a Pietà do Michelangelo, né, que é uma escultura que é o braço do Tiradentes assim, meio de lado, caído. E é essa figura que a gente conhece, né? O movimento do Tiradentes, a passeata que ele faz, né? De onde ele está preso para o cadafalso, né? Que é onde ele é enforcado. Ele teria beijado os pés do carrasco, tal qual Jesus Cristo teria feito. Então, essa comparação que se faz é para elevá-lo à condição de herói da República. Herói de um movimento. Então, quer dizer, ele passa o Império como uma figura não
benquista pelos imperadores, né? Porque ele desafiou a Dona Maria I, né? A avó do Dom Pedro I, bisavó do Dom Pedro II. Então ele é uma figura muito controversa, né? Mas para a República ele é perfeito, porque ele se cria essa imagem dele como uma espécie de místico, né? Que pega para si a culpa daquele movimento e que ali ele consegue ele não, né? Quer dizer, as pessoas conseguem fazer, vê-lo construir como um salvador, herói, né? Ali, isso. Até nisso ele se assemelha com a imagem, né? É uma alegoria. Eu sempre tive realmente essa impressão em comparação com Jesus Cristo, né? Sempre tive essa impressão nos tempos de estudo de ensino médio. Eu nunca tinha parado para fazer a conexão até agora. Eu sempre achei parecido, justamente por esse contexto, exatamente. Então, assim, o Tiradentes, ele se tornou relevante, importante pela figura construída, por ele ter assumido sozinho essa culpa, foi meio que isso. E foi construído pelos os seus colegas, amigos ali que construíram sua imagem. Ele não era exatamente alguém da linha de frente. Ele teve um assim, papel relevante, ele teria, não aconteceu em Confidência Mineira, né? Então ele teria um papel relevante segundo os depoimentos dele, porque é isso que o limite do historiador é a problematização da fonte. Então a gente tem as fontes históricas, tem as memórias históricas. Pra vocês terem ideia, tem uma das fontes históricas que é utilizada na história da Inconfidência Mineira, é justamente uma memória do confessor do Tiradentes, porque já que ele ia morrer, ele precisava se confessar, né? A gente não pode esquecer que era uma colônia católica, o Império também, existia uma igreja oficial, a igreja católica era a igreja oficial. Então há um confessor, né? É o Frei Penaforte. E ele diz assim que a cidade do Rio de Janeiro ficou consternada, porque tem um detalhe na Confidência Mineira: todos os réus foram condenados à morte. Só que a rainha perdoa todos, menos o Tiradentes. E aí isso ainda leva... tá vendo? Ele foi o único. Então, quando condenam todos... Isso é a memória do Frei Penaforte. Quando condenam todos os processados, ele conta que as pessoas... Que no Rio de Janeiro, há muito tempo isso não acontecia, numa morte assim, né? Claro, existiam os açoites aos escravizados no Pelourinho da cidade, que ficava ali perto, né? Também no centro do Rio de Janeiro. Mas, para aquela sociedade escravista, isso não tinha nada de absurdo, né? Que a gente, obviamente, acha absurdo hoje, mas isso era normal, né? Infelizmente. Mas a morte de uma pessoa branca, mesmo que sendo um conspirador, era um absurdo. Só que eram vários, né? O que a rainha faz, mas é de propósito, claro, né? O que a rainha faz, ela dá o perdão, que ela é magnânima, ela dá a graça, né? Ela concede o perdão, só que menos a um deles. Porque precisa ter o bode expiatório, precisa ter alguém para morrer, para dizer, olha, a gente tem o poder, nós somos a metrópole ainda. O exemplo. E o Tiradentes, o exemplo, o Tiradentes morre e as pessoas dizem, né, diz lá a memória do Frei Penaforte, que houve uma consternação, houve muita pena em relação à morte do Tiradentes. Porque aí tem a questão do sangue, ele é esquartejado, então rola sangue, a cabeça é exposta em Vila Rica, atual Ouro Preto. Então, assim, tem toda uma coisa meio sanguinária que a população do Rio de Janeiro acaba se compadecendo daquela figura. E aí, não os amigos dele, mas o que acontece depois, porque alguns dos Inconfidentes, também é importante dizer, depois que a maior parte foi exilado, depois que tem a independência, que eles voltam ao Brasil, alguns são deputados, não chegam a senadores, mas são deputados provinciais, são deputados federais. Então, assim, federais no sentido da Câmara, né? Não era federação, mas eles atuaram politicamente, né? E ele é construído assim pelos republicanos e não pelos monarquistas. Sim, mas existia também esse apelo mais social do Tiradentes. Ele era uma figura dentro do seu espectro, claro, mas ele era mais dado com todos, algo mais... Ele era alguém mais fácil socialmente de ser acessado. Como eu falei, dentro daquela elite ele era dos mais simples, né? Então ele tinha um acesso e ele teria um papel importante de mobilizador de tropas, como ele era um alferes, ele tinha uma patente militar, ele tinha esse papel de mobilizador de tropas, né? E depois desse movimento monarquia, república, né, que já no primeiro 21 de abril, quer dizer, a gente tem um 21 de abril já como um feriado, né, nesse tempo todo, todos os outros governos, inclusive os ditatoriais, né, eles pegam para si a figura do Tiradentes, né? Tanto ali
a Primeira República, né, que a gente chama de República Velha, às vezes nos livros didáticos, mas é a Primeira República, pega para si, funda uma praça chamada Tiradentes, onde tem até hoje, né, uma estátua enorme do Dom Pedro I, que são duas figuras inimigas convivendo, nunca conviveram de verdade, mas as memórias, os lugares de memória dos dois se batem, né? Tem a praça do Tiradentes, tem a estátua do Tiradentes em frente à Câmara Municipal, lá do Rio de Janeiro. Isso, mais ou menos em 1926, eles fazem essa estátua. No governo do Estado Novo, que é a ditadura do Getúlio Vargas, né, que também a gente fala ditadura no Brasil, parece que só teve não, teve a do Getúlio Vargas também. Então, ele manda encenar peças sobre o Tiradentes. A ditadura militar, em 1965, instituiu que deveria ter em todas as repartições públicas um retrato do Tiradentes. Aí começa a memória histórica. E a própria esquerda, na ditadura, como ele era uma figura contestadora, né, e muito conhecida, a esquerda pega para si também uma coisa de movimento, Tiradentes, etc. Então, a gente tem toda uma... E existiam passeatas no dia de Tiradentes, uma passeata cívico-militar. E aí você perguntou como é que estava hoje. Hoje, eu não tenho notícia de passeata de Tiradentes. Tem escolas com o nome Tiradentes, tem essas praças e etc., mas a gente não tem notícia hoje disso. Eu não consegui achar nenhum tipo de coisa. Hoje, não. Você acredita que ainda é um fenômeno válido, vou colocar fenômeno aqui, esse movimento de resgatar essas figuras históricas e tomar elas como inspiração para o exercício da cidadania? Se a gente tem uma problematização, né, desses lugares de memória, né, que são essas constituições, né, de feriados, praças, monumentos, se a gente problematiza e conscientiza, aí não é tomar partido desse ou daquele lado de algum espectro político, mas se você problematiza, que é o que a gente está fazendo aqui, a figura do Tiradentes, quer dizer, explica, né, quando eu falo problematizar, é explicar como essa figura se constituiu é importante, porque muitas vezes a gente desconhece completamente os nossos feriados, como é que isso aconteceu. Então, a gente tem vários feriados, vários lugares de memória, que teoricamente seria para lembrar, né, que é o que a gente está fazendo hoje, lembrando do feriado e explicando. Né? E aí isso é válido, eu acho que isso faz parte da nossa própria consciência cidadã. É um direito de todo mundo, é um direito que a gente chama de direito difuso, né? Um direito que é fundamental para a construção de justiça, cidadania, educação. Eu acho, de fato, fundamental. Com certeza. Existe algum paralelo assim, que a gente consiga traçar entre a luta do que foi, o movimento que foi a Inconfidência Mineira, essa movimentação toda, inclusive falando dos princípios do Tiradentes? Existe algum paralelo com algum debate atual que a gente está vendo sobre desigualdade, questões sociais no Brasil? Como era um movimento de elite, né, porque fica parecendo que todo protesto é para melhorar. Nem todo protesto é para melhorar. Tem protesto para a sociedade ser mais conservadora. Né? Então, assim, para aquele momento, a pauta número 1 da Inconfidência Mineira nem era exatamente fundar uma nação. Não existia a ideia de nação do Brasil ainda, não existia nem brasileiro para a época. A palavra brasileiro existe há muito tempo, desde o período colonial, muito no começo do período colonial, mas ela não queria dizer quem nascia no Brasil. Brasileiro queria dizer quem explorava o pau-brasil, porque o sufixo eiro é de profissão, pedreiro, ferreiro, marceneiro. Então, brasileiro é quem explorava o pau-brasil. A ideia de brasileiro como quem nasceu no Brasil, ela é constituída ao longo do Império Brasileiro. Então, para aquele momento, comparado com hoje, acho que a pauta da Inconfidência Mineira não tem muita relação com nenhuma pauta de hoje, né? Que seria a libertação de Portugal e depois, talvez, a cobrança de a menor cobrança de impostos, etc. Não existe nenhum movimento grande em relação a isso, porque nenhum movimento no Brasil até hoje, desses aí, pelo menos na colônia e no Império, teve uma pauta de igualitário, né? Não teve uma pauta... Então, como eu falei, assim, nem todo protesto é para o bem, né? É para progredir. E tinha os interesses da própria classe, né? De elite, totalmente de elite. Com certeza. O nosso programa está chegando ao fim, nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer, Leonardo, pela sua participação, que é muito importante, como você disse, esses locais de memória. Para que haja um exercício de memória válido, a gente precisa ter esse trabalho de conscientização, né? Então, é muito legal de ter aqui falando sobre esse tema que ainda é relevante até hoje, que a gente mostra que ainda é relevante. Eu que agradeço.
Agradeço também pela participação. Eu que agradeço a sua também. O programa Em Pauta de hoje vai ficando por aqui, mas não se esqueça que na próxima semana nós temos um encontro marcado com você. E você pode conferir esse e outros conteúdos através do youtube.com/URNTV e também através das nossas redes sociais. Até a próxima!